Mais uma vez o Grêmio venceu e o ambiente do vestiário foi para baixo. E o motivo é que a atuação de novo não agradou o técnico Renato, que mandou mensagens claras para a direção na entrevista coletiva. Ele quer um reforço, ele quer Michael. E o presidente Guerra falou sobre o assunto. E eu não sei se Renato vai gostar do que ouviu. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla para ficar bem informado, para saber de Grêmio de Internacional. Cola aqui no A Dupla e passa na KTO, te registra lá usando o cupom A Dupla. Você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes, convenhamos. E nesta segunda-feira, dia 13, é isso aí, segunda 13, 8 da noite, tem clássico lá em Minas Gerais, clássico mineiro. Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Vitória da Raposa pagando 4,33. Empate 3,25. Vitória do Galo 1,80. Não é sacanagem, eu tô bem inclinado, tá? Nesse Cruzeiro 4,33. Esse time do Atlético Mineiro, né? Não sei, é um baita time, mas ele não tem me passado confiança, não. Eu ainda vou analisar o que eu vou jogar lá na KTO. Mas nós temos que falar sobre as últimas horas e o ambiente do vestiário do Grêmio depois da vitória sobre o Avenida na Arena. Vitória construída daquele jeito. Eu até fiz um relato do jogo neste conteúdo aqui, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Sobre o que achou o Renato. Ele não gostou. Tá, ele não gostou, sentou a madeira, diz que em nenhum momento do jogo ele ficou satisfeito com a exibição da equipe. Durante a entrevista coletiva, Renato chegou a dizer que o time deu muitos espaços, permitiu ao Avenida sonhar e que o jogo só foi controlado depois das expulsões, porque daí o Avenida ficou com 2 jogadores de desvantagem, né? E aí o Grêmio conseguiu ter espaço, o Grêmio conseguiu fechar melhor o seu sistema defensivo. Renato não gostou absolutamente nada do que viu. E esse é um alerta bem forte para os jogadores. Afinal de contas, o time está sendo observado. O próprio Renato já falou que se não houver evolução, ele vai sacar algumas peças e não foi um bom jogo de alguns atletas ali do meio-campo, como o Franco Cristaldo, o próprio Bitelo, ele foi um pouco mais discreto. Então, assim, é melhor a gurizada abrir o olho, ficar esperta, caso contrário, Renato poderá promover, num futuro bem próximo, alterações. O time, inclusive, vale dizer, para a próxima rodada contra o São Luís de Juí, vai passar por modificações, vai mudar bastante, porque a viagem para Ijuí servirá para descansar os titulares. Tanto que o PP, o Kahneman, eles forçaram o cartão amarelo, né? Claramente deu para ver, e, consequentemente, estão suspensos, ficha limpa para a sequência do Campeonato Gaúcho. A gente precisa dizer que uma das avaliações do técnico Renato para as dificuldades encontradas pela equipe gremista se deve à falta de um extrema de característica e vocação ofensiva. Quando eu falo isso, é aquele extrema Ferreira, sabe? O cara que vai para 1 contra 1, o extrema atacante. Ele jogou com o Gabriel Silva pelo lado esquerdo e, de acordo com o Renato, o Gabriel ainda não está pronto. Comete alguns erros que não deveria cometer e está em processo de maturação. Gabriel foi elogiado pelo Renato, só que o Renato deixou claro que o Gabriel ainda não está preparado para carregar o fardo de ser um jogador importante dentro do elenco. Por isso o Grêmio precisa contratar, já que só tem o Ferreira, e o Ferreira de novo acabou sendo preservado e fisicamente é um jogador que está cada vez mais difícil de se confiar. Para que Ferreira seja uma peça útil, mas não seja um problema, Renato entende que é preciso contratar e ele quer mais um extrema. Na entrevista, quando questionado, eu fiz a pergunta, o Renato disse: não, eu estou conversando com o presidente, só que assim, existem questões de valores, né? Tem um jogador a gente achou, mas é uma questão de valor. O jogador em questão é o Michael. O próprio Renato confirmou depois lá na zona mista para reportagem, em tom de brincadeira ali com o Calef, mas ele quer o Michael, só que é muito caro. Só que, tá, o Renato quer o Michael, o Renato tem observado o Michael, tem conversado com o Michael, tudo isso é verdade.
Mas olha só o que o presidente Guerra falou no início de domingo, lá na Rádio Guaíba, em entrevista que deu. A situação do Michael é a mesma. O Al Hilal nem aceita conversar sobre uma transferência, embora sabemos da vontade dele de jogar com o Renato. Essa contratação não vai acontecer por agora. O presidente ele é muito claro, não vai acontecer agora, é um assunto que pode ser retomado no meio do ano, mas agora cancelado, não tem nada de Michael. Ou seja, o Renato vai ter que encontrar uma outra alternativa, porque ele tem falado, disse na entrevista coletiva, que sem esse ponta, né, de drible fica mais difícil, e hoje ele só tem o Ferreira, né? Então assim, quem tem um não tem nenhum, de acordo com o próprio treinador. É uma questão que vai exigir muita conversa e muito jogo de cintura por parte das partes envolvidas. Renato também respondeu às reclamações da torcida. Muitos torcedores, né, vocês aqui nos comentários, por que ele não joga com o Carbajo, com o PP? Por que ele não joga com o Carbajo, com o PP e com o Vilhaçante? Por que ele não faz isso, faz aquilo? Renato respondeu. Diz que não tem como seguir todas as vontades, né, do torcedor, como seguir todas as dicas, os conselhos, que ele vai escalar com a cabeça dele porque é pago para isso. Que, né, respeita o torcedor, mas não vai ser, né, uma reclamação, uma vaia, um protesto que vai mudar a sua convicção. E ele está procurando um melhor time e os testes seguem no Campeonato Gaúcho. O lateral direito Fábio, tá? Ele vai precisar passar por avaliações médicas. O Fábio, ele voltou a sentir a coxa direita, reclamou na saída de campo, teve que ser substituído e isso já havia acontecido contra o Juventude. É uma preocupação. A boa notícia é que o João Pedro está liberado. A curiosidade é que o João Pedro, mesmo liberado, não entrou no jogo contra o Avenida. O escolhido foi o Tassiano. Em Ijuí, contra o São Luís, existe uma perspectiva de utilização do lateral João Pedro. Vina também vive essa perspectiva, esta esperança de ser utilizado no próximo final de semana. E de acordo com o Renato, Vina não é um meia articulador, é um segundo atacante. Jogaria na vaga do Franco Cristaldo, pela faixa de campo que ocupa, mas com uma característica diferente. Deixou claro, Renato, que não há titular definido e que todos os jogadores estão brigando por posição, inclusive o Vina. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau.